Será que isso aqui foi só xenofobia ou teve mais coisa? Eu tô muito animada Can you porque stop yelling in our I'm not ear? yelling. Why are you You're so not mad? acting like a normal person. You are not acting like a normal person. You're being so rude. Why are you rude? Are you mad? This is how New Yorkers are. Are you from another country? Oh yes, I am. You're just yelling in her ear, that's all. I'm not yelling. I'm just that's like what you said. You are being very loud behind us. Oh my god, I can be loud as I can. Right, go back to your country. E eles são. Oh my god. Agora que eu vou ficar. Não, agora eu vou gritar o quanto que eu quiser. Eu não saio, eu não saio. Eu quero trazer 3 pontos aqui. O primeiro é claro que foi xenofobia. Quando a americana fala go back to your country, volte para o seu país, tá embutido uma aversão contra o estrangeiro. Como se uma pessoa de outro país não tivesse o direito de estar ali. Isso é uma atitude xenofóbica, isso é crime. Isso a gente não pode aceitar. Agora, um segundo ponto é mais um questionamento meu. Será que essa brasileira não estava de fato sendo invasiva antes de toda essa situação? Eu pergunto isso porque eu lembro de um fato que aconteceu comigo na época da escola. Eu estudava de manhã e voltava de ônibus pra casa na hora do almoço, com a galerinha ali. E nesse dia, eu tava me sentindo muito engraçada. Eu tava fazendo piada com os meus amigos, eu tava rindo alto, falando alto. Na minha cabeça, eu tava divertindo todo mundo do ônibus. Até que um cara virou pra gente e falou assim: dá pra vocês falarem mais baixo? Eu tô aqui com a cabeça cheia, vocês estão gritando, vocês estão falando alto. Nem todo mundo aqui tá no mesmo mood que vocês. Ele não falou mood, claro, mas foi algo nesse sentido. E ele não foi grosso, ele foi firme. Firme de um jeito que me fez instantaneamente aprender uma lição. De não invadir o espaço mental das pessoas. De me divertir sem incomodar todo mundo que tá ao meu redor. Se você reparar, no vídeo a americana fala You're being very loud. Você tá falando alto demais. E a brasileira responde I can be as loud as I can. Eu posso falar alto quanto eu quiser. Em tese pode, mas quem fala o que quer, do jeito que quer, via de regra, escuta o que não quer. Tudo bem que o que ela escutou foi um crime, mas poderia não ter sido. Poderia ter sido só uma bela grosseria de volta. E nessa situação, daria pra querer sair de vítima, o que me leva ao terceiro ponto, entender a big picture da situação. Você já ouviu falar de espaço pessoal? É como se fosse uma bolha de ar em volta de cada pessoa. Um espaço imaginário que só pessoas íntimas entram sem causar um desconforto na gente. Dependendo do país, da cultura, esse espaço pode ser maior ou menor. Aqui no Brasil, por exemplo, esse espaço é menor que na Europa, que nos Estados Unidos. Eu tô falando isso porque nesse vídeo dá pra ver que as pessoas estão muito perto umas das outras. Ou seja, todo mundo ali já tá incomodado internamente por conta dessa proximidade física. E do Neida vem uma pessoa, e aqui independente da nacionalidade, tá? Falando muito mais alto que todo mundo, que nem eu fiz lá no ônibus. Isso aumenta o nível de estresse, entende? E acaba criando uma situação que não precisava ter sido criada. E por mais que essa americana esteja 100% errada com esse comportamento criminoso, coisa que a gente não pode aceitar nunca, existe uma outra lição que a gente pode aprender, a de respeitar a paz mental das outras pessoas, entender de antemão uma situação de estresse coletivo e não ser o gatilho para que esse estresse aumente ainda mais. A verdade é que essa história poderia ter se desenrolado de um jeito muito pior. Fica a reflexão.